Eu falo hoje que da trend eu vou tentar fugir. Boa. Porque eu acho que não faz sentido pra mim. Não faz. E uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem é que a trend, ela sempre é como uma onda no mar. A onda necessariamente vai te tirar da profundeza do mar e vai te jogar pra areia. Vai te tirar do fundo e vai te jogar pro rado sempre. Então, você tem que escolher que tipo de trend faz sentido pra você. Que não é toda onda que aparece, você tem que surfar. Não é toda onda que é pra você. Tem onda que, cara, essa trend aqui é perfeita pra minha marca, tem todos os meus valores, respeita tudo que eu acredito, eu preciso surfar essa onda, ótimo. Se for uma trend idiota, que só, tipo assim, tá meia dúzia de, tipo assim, milhões de pessoas falando por 2 semanas, deixa, daqui a pouco some isso aí. Não vai fazer sentido pra você. E é isso, exatamente isso, porque o conteúdo raso do Instagram, ele some muito rápido, né, cara? Muito rápido. É isso aí. Eu gosto dos teus conteúdos do jiu-jitsu, cara. Eu acho demais. Apanho pra caramba, tudo. É porque eu fiz jiu-jitsu há muitos anos, né? É mesmo? Eu sou faixa marrom. Vergonhosamente não treino mais hoje em dia. Nossa, por conflito de agenda. Mas eu acho. Eu trabalho muito com luta, né? Faço muita coisa de luta, de transmissão ao vivo de evento esportivo na área de luta. Tem muito podcast de luta aqui. Eu vou te trazer para os podcasts de jiu-jitsu que a galera fica aqui. Boa, bota faixa branca para apanhar na ideia também. Já apanha no tatame. Eu tenho um que era faixa branca, virou azul, agora ele é roxa, na atividade, né? O Hugo. E aí ele fica falando exatamente sobre isso, que ele é sempre o menos graduado na mesa, né? Porque ele chama pessoas que estão na faixa preta, trouxe até alguns corais já e tal. E aí eu falei pra ele, eu falei com ele esse dia, eu falei, vou te arrumar um faixa branca bom pra te trazer aqui. Pô, maneiro. Aí eu vou falar com ele pra você dar o teu testemunho. Eu vou ser o menos graduado ali. Bora. Pra poder trocar ele, ter alguém menos graduado na mesa, claro, pra ele poder se sentir mais... Show de bola, tô à disposição. E por que você foi procurar o jiu-jitsu, cara? É isso que eu queria entender. Cara, eu fui procurar o jiu-jitsu porque eu precisava colocar pra fora a tensão e o estresse do dia. Porque a gente que empreende, a gente mastiga problema o dia inteiro. Tem uma hora que o corpo grita. Né, ele começa a apresentar, tipo, uma coisa para de funcionar, tu perde um pouco do sono, aí tu vê, tu tá com bruxismo, aí tu tá estressado pra caramba, tá descontando em quem não tem nada a ver um problema que, tipo assim, não era pra estar na mesa do jantar, tu tá levando pra mesa um problema que não tem nada a ver com ninguém, mas se tu tivesse ido pro tatame ali, tomado meia dúzia de porrada, tu ia estar mais tranquilo pra poder lidar. Então foi uma forma que eu encontrei de colocar pra fora uma violência que precisa estar fora, e ao mesmo tempo entender que o mundo não gira ao redor do meu umbigo, sabe? Porque ali, no jiu-jitsu, não dá pra você fazer qualquer outra coisa que não seja focar no treino. Os primeiros 3 treinos eu só apanhei, quase quebraram o meu braço 2 vezes. É bom demais, né? É bom. Tu bota a mão na gola, toma logo a mão de vaca pra ficar esperto, né? Caraca, a primeira vez que eu tomei mão de vaca, caraca, o que é isso que você fez? Mão de vaca. Falou, tu não pode fazer não, que tu é faixa branca. Mas tu tá lutando comigo... Eu vi esse vídeo, vamos pra caralho. Bora, parceiro. Era faixa roxa, né? Aí ele fez de novo, eu falei, desgraçado, mané. Aí, tipo assim, eu já fui lutando já com a mão aqui assim, tipo, esse cara só quer meu punho, mané. Eu tenho um grande amigo que é coral, né? Que ele não compete, porque, cara, ele, enfim, não compete mais. Eu acho que ele só competiu uma vez ou 2. E aí ele foi competir como faixa branca na época, o cara é coral, vamos lá, só pra você entender a dinâmica da parada. Então ele tem, só de faixa preta, ele deve ter uns 30 anos de faixa preta. Caraca. E aí, bota aí mais uns 10 pra chegar na faixa, 40 anos de jiu-jitsu. E aí ele foi competir um desses torneios da faixa branca, e aí o irmão dele, que eu acho que era faixa roxa na época, falou, cara, bota a mão na faixa dele, bota a mão na faixa dele, bota a mão na faixa dele. Ele veio por trás, botou a mão na faixa dele, tomou-lhe uma queda. Ele falou, cara, tem 40 anos que eu não boto a mão na faixa de ninguém. Certo. Ele traumatizou, cara. E isso é interessante, porque os traumas vêm disso, né? Você não tem trauma daquilo que viu o vizinho passar. É isso aí. Entendeu? Tem trauma do que você passou. Exatamente. O trauma vem disso. O aprendizado não necessariamente, mas o trauma vem do que você vê as pessoas fazendo. E falar em trauma, pra gente, o que a gente acertou muito no segundo podcast, agora no Hora de Elabora, é saber exatamente o que a gente quer. Que o Ninho Narrativo foi um podcast de teste, né? Vamos abrir um podcast? Vamos. Aí fomos descobrindo, fazendo o que poderia dar certo. Fechamos um negócio aqui, outro ali, abordamos um monte de marca, um monte de promessa, ninguém fechou. Pô, será que o nosso conteúdo é ruim? Começamos a duvidar, até que surge a Hora de Elabora, o Ninho Narrativo gera seus clientes. Abrimos a Hora de Elabora, a gente já sabe, você que ensinou pra gente, que é, cara, o Ninho Narrativo vai ser um podcast onde a gente vai só produzir o conteúdo e a gente vai colocar marcas para poder expor no meio do nosso conteúdo ali e tal. A gente não tem o que vender, a não ser o nosso espaço. Então, ótimo.
Logo no segundo episódio, já começamos a procurar marcas, ficamos com 3 interessadas, fechamos uma e agora temos mais 4 marcas interessadas. E o podcast ainda não tem 5 episódios. A gente tem clareza agora, cara, do que a gente quer. Clareza. Clareza total, assim. E isso aconteceu aqui, cara. Aqui, conversando, batendo papo entre um episódio e o outro. Pô, tamo com esse problema, tamo com essa ideia aqui. Aí traz uma pessoa, traz outra. Foi aqui, cara. Isso é bom, porque você vai... É o que eu te falei, cara. Você tem domínio de um assunto, mas às vezes a ferramenta, ela não... Você não domina ainda. Exato. Então, e as pessoas acham, cara, isso que... Eu acho fantástico, assim, as pessoas às vezes vêm aqui no estúdio e falam assim, não, cara, porque o meu produto é foda. O meu assunto é foda, eu falo, tá, legal, cara. Mas não basta. Não é só isso. É isso. Entendeu? Você não... E aí eu falo muito sobre isso para elencar a importância de você produzir conteúdos, subprodutos do seu produto principal. O podcast, ele é um produto. Só que ele é um produto de, sei lá, 60, 90, 100 minutos que seja. E em cima disso, cara... E aí eu falo assim para as pessoas, eu falo assim, pô, bicho, tu fez um podcast. E eu até exemplifiquei outro dia isso. Tu fez um podcast, assistiu todo mundo, cara. O meu primeiro episódio de podcast, o meu porteiro assistiu. Véio. Ele me mandou mensagem. Um amigo de infância meu assistiu. Pô, é muito bom. No segundo, nem minha mãe, velho. Aliás, minha mãe não assistiu nem o primeiro, porque ela não assiste. Mas, enfim, relativamente, paralelamente falando. E aí eu falei, cara, é legal, eu entendi. E é por isso que eu faço podcast também, pra entender o produto que eu vendo. E aí eu falei, eu entendi, Brian. Quem me conhece perde 90 minutos pra ver o primeiro episódio. Mas ele já viu. Ele não vai perder 90 minutos de novo. Exatamente. Os segundos 90 minutos, quem vai perder é quem se interessa por aquilo. É isso aí. Mas você acha mesmo que alguém que vai estar lá no YouTube, que viu a thumb, cara, Beta Papo episódio 15 ou 16, Carol, 15 ou 16? Ou 13 ou 9, enfim. Não, já entendemos. Qualquer coisa entre 9 e 18. Entre 0 e 1000, que é esse tá por aí. Tamo aí. Aí tá lá, ninho narrativo, tal, Beta Papo. O cara vai olhar ali 1h30. Tu acha que ele vai ver, cara? Pô, não vai, cara. Não vai. Não vai. Aí eu falo, beleza, se eu pego ali um pedaço desse podcast e transformo ele numa pílula de 8 minutos, e aí eu coloco ali. É por isso que o corte curto te leva a assistir um podcast grande. Cansei de fazer isso. Aí, não, o título é esse. Acabei de criar um clickbait aqui. O título vai ser esse, Carol, tá ligado, né? Porque eu sempre título faço é esse. Isso, a mim pega. E aí tá ali. E aí a gente vai fazer uma thumb, e eu vou botar uma bolinha, um balão na minha cabeça, e eu vou explicar para as pessoas que no momento em que você vê um corte de 8 minutos, você está muito mais suscetível a clicar naquele ali para aprender. Aí você aprendeu. No momento que você aprendeu, você vai falar assim, porra, mas aquele maluco falou uma parada relevante, cara. Vamos lá assistir o episódio inteiro? E aí tu trouxe o cara que não te conhecia, que achou razoável perder 8 minutos da vida dele, mas que não acha razoável perder 90, pô. Este é o segredo de você fazer subprodutos do seu produto principal. Isso aí. E eu falo isso direto. E aí o cara fala, não, mas eu fiz um short. Um short não te leva para o episódio principal. Eu fiz um Reels. Reels te faz vender, não te faz assistir o episódio principal. O Reels não te converte venda, te converte venda, mas não te converte assinatura pro teu canal, inscrição pro teu canal, pô. Isso. E aí, quando o cara entende isso, ou ele desiste, porque ele fala, vai dar um trabalho absurdo, ou ele entende que o jogo é dessa forma. Eu tive essa conversa aqui com um cara do Copacabana Talks, que eu tenho até que trazer, porque assim, Copacabana Talks, quando eu trouxe pela primeira vez, eles tinham um podcast com 1.000 inscritos, e tava lá, hoje os caras estão com 15 mil. Que maneiro, cara. Estão, meu irmão, bombando, estão, cara, sei lá, fazendo conteúdo, trouxeram os caras de podcast de mais de 1 milhão de pessoas, então lá. Descobriram qual era o nicho deles, não falam mais do Pum a bomba atômica, porque não faz o menor sentido, descobriram qual era o público deles e cresceram. E eu até falei com eles assim, eu falei, cara, eu vou trazer vocês de volta, porque eu quero entender agora como vocês aplicaram isso. E aí é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Como vocês aplicaram as formas que vocês entenderam para fazer com que o podcast, além do primeiro podcast, passasse da marca dos 20 episódios, que é uma marca que a gente sempre falou que ela é significativa, quanto como vocês vissem a relevância e
e a velocidade de construção do segundo podcast. Pode ser primeiro, depois eu comento. Nossa, mas a pergunta é muito complexa para responder. Então vamos lá, vamos simplificar. O quanto vocês acham que o aprendizado... Quais vocês acham que são os aprendizados que fizeram que vocês chegassem à longevidade do podcast? Como vocês fizeram essa construção para que ele realmente engrenasse? Eu acho que foi muito foco. O principal foi isso, né? A gente, como ele disse, ele não tinha um foco inicial. Então a gente foi meio tateando quando olha, a gente vai por aqui, você vai seguindo. Então a gente foi achando um foco, né? Achando o nosso público também, porque a gente tinha uma ideia que vamos falar só, a princípio, com copywriters. Mentorados, alunos, não sei o que e tal. E a gente percebeu que não é o que a gente estava falando. Também falava com essa galera, mas tinha uma outra galera que gostava de ouvir, que se interessava por narrativas e que não tinha muito nada a ver. Então você começa a entender para quem você está falando e você vai seguindo. E existe uma coisa entre a gente que é muito complementar, né? Ele tem muitas ideias, mas eu sou um cara muito teimoso. E não teria a menor chance do nosso podcast não chegar a 20, 30, 40 episódios. Por quê? Mas não está dando certo. Mas a gente vai fazer. Eu já pensei em desistir, pô. A gente vai fazer. E por que vai fazer? Porque não existe... existe um ditado, né? Quando você vai fazer concurso público, né? Você não tem que estudar para passar. Você vai estudar até você passar. E a gente vai fazer o podcast até ele chegar onde a gente quer que ele chegue. Mas vai demorar quanto tempo? Isso não tem essa preocupação, né? Então, quando a gente resolve fazer, a gente olha, a gente vai fazer. Mas não está dando, mas isso aqui vai dar certo. Então a gente... Uma hora vai, né? Vai. E a gente começou a buscar pessoas também que fossem muito fora do nosso nicho. Porque antes a gente trazia mais quem tá com copywriters, o cara cria umas narrativas legais, trabalha com literatura, não sei o que e tal. Depois a gente começou a trazer, ela fala de cerveja, vamos falar com ela. Psicólogo, vamos conversar com ele. Né? O Jefferson, dono de restaurante, ex-pedreiro. Vamos conversar com a história desse cara? E a gente começou a se importar menos com a técnica apresentada no podcast e mais com a história que a gente está contando. O que a pessoa está na minha frente, qual é a história que ela pode me contar. Porque se você está me contando a tua história, a gente está ensinando alguma coisa para alguém. Né? Então a gente vai trazendo. Então penso que essas foram as coisas que não fizeram desistir, mas a minha teimosia também não ia deixar de desistir, não. A gente não tivesse acertado ninguém até agora, ia ter o 21, o 22, o 23, o 24, até a gente acertar alguém. Cara, legal. Até acertar alguém. Tem um princípio filosófico. Na filosofia existem coisas que são mágicas, assim, são conceitos que quando você aprende, você consegue levar para a vida. Um deles é o conceito do axioma. O axioma é uma sentença, uma frase, uma ideia filosófica reduzida e provada pelo tempo. Não tem como você negar isso, não tem contra-argumento. E o meu favorito é repetitio mater studiorum est, que significa a repetição é a mãe do aprendizado. Você fica bom enquanto repete para tudo. Você fica bom enquanto repete o treino do jiu-jitsu, você fica bom enquanto repete a produzir conteúdo, a escrever, a gravar podcast. Se você pegar o primeiro episódio do Ninho Narrativo, os primeiros 3 episódios, você via, eu tava sempre bebendo alguma coisa, fazendo piada de duplo sentido e palavrão pra caramba. Eu percebi, cara, não é essa a imagem que eu quero transmitir pela empresa. Falei, cara, será que isso aqui tá afastando ou tá atraindo o tipo de cliente que a gente precisa, que a gente quer? Eu fui vendo, cara, não tá legal pra empresa e pessoalmente eu nem fico tão à vontade fazendo tanto disso. Aí eu fui moldando. Beleza, e se eu começar a anotar melhor as minhas ideias para poder desenvolver melhor o que eu quero falar? Eu comecei a anotar. Mas e se eu fizesse tal coisa? Aí, de pouquinho em pouquinho, episódio em episódio, a gente foi melhorando, até que a gente percebeu que, cara, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. A gente foi descobrindo à medida em que estava ali, dá 3 passos, aí tem um pouco de clareza, dá mais 3 passos, dá mais 3, e aí a gente está aí agora. Então a gente não sabe o que a gente está fazendo, qual hora que elabora o segundo podcast. A gente sabe o que a gente não quer fazer. Mas o aprendizado é isso, né? É isso. Você sabe o que você não quer, pô. É isso, já sabe o que não quer. O que na narrativa que a gente não queria era o seguinte: narrativa de podcast, o que é? Vamos abrir um projeto, chamar amigos famosos para poder alavancar a nossa imagem, que a gente vai falar, gravamos com fulano de tal. Aí o fulano de tal traz audiência e a gente fica balançando na audiência dele. A gente não quer isso. A gente quer pessoas de verdade, que podem ser grandes ou não, com histórias de verdade, conta histórias. Ótimo, a gente sabia o que a gente não queria, tanto que a gente não chamou ninguém famoso. Tipo assim, nossa, super ultra famoso. Não teve. Mas isso é uma estratégia que muita gente faz e eu recomendo que não se faça.
Que é ruim. É porque o dia cara. até que vier um famoso, ele não vai vir por ser famoso. Vai vir por ser ele. Ele vai vir por ser ele, por ter uma história. Por exemplo, se essa pessoa que a gente encontrou no mosteiro, um dia a gente quiser trazê-la no podcast, não vamos trazê-la porque Porque ela tem tem 1 audiência. milhão. Não, mas Vamos como trazê-la você pela trouxer, história. André, tu já vai saber entrevistar ele muito melhor do que se Claro. Cara, é uma parada que eu falei assim muito pra gente aqui. Cara, eu preciso fazer um podcast porque eu vou trazer fulano. Eu falei, irmão... Tu vai fazer um podcast por causa dele? Não, mas Que tu vai desgraça. começar o teu primeiro episódio por causa com esse cara. Não, tá maluco. Aí sabe o que você vai fazer? Vai acontecer. Teve uma vez que aconteceu isso aqui. A menina foi fazer um podcast de evento de casamento e tal, cerimonial. Aí ela veio trazer o maior cerimonialista do Rio de Janeiro. Só que o cara já tinha ainda 90 podcasts. Ele já sabia tudo. O cara, Uma máquina. o cara sentou aqui. Primeiro que o podcast foi dele, né? Ela É. E aí eu falei, cara, você fez um episódio, você gastou dinheiro pro cara ter 90 minutos de conteúdo. Tipo, isso não vai servir pra você pra nada. Você não vai, sabe, você não trocou com ele. Ele te deu uma aula de 90 minutos. Você contratou uma mentoria, beleza. Agora, faz o seguinte, meu conselho, não coloca no ar, pô. Pega isso, assiste todas as vezes. Porque aí as pessoas não vão ver o quanto você tá desconhecendo o seu produto. Quanto você tá desconhecendo a forma de conduzir. Tá louco. E aí eu falei pra ela, se você fizesse 10 episódios e chamasse ele, você ia trocar com ele. Porque não só você chamou uma pessoa que entende muito mais da sua área do que você, como você chamou uma pessoa que entende muito mais de podcast do que você. Pô, cara, tu errou 2 vezes.